Hoje eu quero trazer as nossas lembranças de 1988, 35 anos atrás. Boa parte das pessoas que me acompanham já tem essa idade para cima, né? As que têm essa idade para baixo vão conhecer algumas coisas que aconteceram há 35 anos atrás. Por exemplo, no nível pessoal, onde você estava morando nessa época? Você estava com seus pais ainda, já era casado, já tinha filho, seus irmãos? Era empregado aonde? Em que empresa? Estava namorando? E os seus avós? Eram vivos nessa época? Ainda estão vivos? Seus pais? Então, essas coisinhas, gente, nós vamos trazer, não essa área pessoal, mas o que aconteceu de fato no Brasil e no mundo em 1988. Nós tivemos algumas ocorrências que, nos termos de hoje, viralizaram na história nessa época. Por exemplo, em 5 de outubro, aconteceu a promulgação da Constituição Brasileira, que foi um fato mais importante desse ano, 2 anos para trás e 2 anos para frente, a chamada Constituição Cidadã. Ela marcou a redemocratização do país, né, pós-ditadura militar, que durou de 64 até 1985, 21 anos aí de trevas. No dia 8 de novembro, nós tivemos o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Nessas eleições, o que na época era vice-presidente, Bush, ganhou as eleições derrotando o democrata da época, que era o Michael Dukakis, que por sua vez era governador em Massachusetts. Por que nos Estados Unidos era uma coisa importante? Porque normalmente quando um presidente dos Estados Unidos assume, a gente passa a ter uma visão de como vai se comportar os Estados Unidos. Se bem que agora tanto faz como tanto fez, são todos loucos, gostam de guerra, gostam de invadir os países dos outros, é aquela confusão. Em 30 de junho, o arcebispo Dom Marcel Lefebvre e também um brasileiro, Dom Antônio de Castro Maia, eles realizaram, sem autorização do Papa, a sagração de 4 bispos para uma fraternidade sacerdotal de São Pio X. Essa fraternidade é localizada em Econ, cidade suíça, né? Então, por causa disso, todos os dois foram excomungados. Esse Lefebvre, ele foi um grande crítico, tremendo crítico daquilo que mudou os rumos da igreja, né? Que foi o Concílio Vaticano II. Ele não aceitava as mudanças que ocorreram ali. Na área de tecnologia, é bom que você saiba que hoje está tudo muito fácil, né? Mas há 35 anos atrás é que a internet estava chegando no Brasil. E veja bem, somente em 94 é que foi liberada para o público em geral. Até então, não tinha surgido nenhum provedor, né, como a gente tem hoje. No último dia do ano, aconteceu uma tragédia. A barca turismo chamada Batomushi, ela virou lá na Baía de Guanabara e com muita gente, né, comemorando o fim de ano, aquele negócio todo, fizeram tanto balanceio nessa barca lá que ela não suportou. E nesse dia morreram 153 pessoas. E dentre essas pessoas tinha uma que é mais conhecida que as outras, que era justamente a atriz da Globo chamada Yara Amaral. Vamos falar de pessoas que nasceram nesse ano de 1988. No dia 2 de janeiro nasceu o Germán Cano, né, que é um futebolista argentino que hoje está fazendo muito sucesso aí no Fluminense, artilheiro dos bons. No dia 21 de janeiro nasceu o Felipe Neto, que é um youtuber de muito sucesso, eu gosto dele. No dia 20 de fevereiro nasceu a Rihanna, né, a cantora e atriz barbadiana, né? Tem muito sucesso nos Estados Unidos, mas ela nasceu em Barbados. E no dia 5 de maio nasceu a Adele, a cantora e compositora britânica de muito sucesso mesmo. Quem faleceu em 88, dos mais famosos? No dia 4 de janeiro, o Enfield, um cartunista, né, que nasceu em 1944,
e que era irmão do Betinho, né? No dia 23 de agosto, morreu Menotti Del Pique, um pintor e escritor brasileiro, né? Que tinha nascido em 1892, de muito sucesso. No dia 22 de dezembro, foi assassinado o seringueiro e ambientalista Chico Mendes, Francisco Alves Mendes Filho. Ele foi assassinado com um tiro de espingarda no peito, na porta da sua casa, lá na cidade de Chapuri, no Acre. E esse Chico Mendes virou uma referência, hoje tem um instituto com o nome dele, né? Morreu também nesse ano um grande apresentador, Chacrinha, Abelardo Barbosa, né? Fez muito sucesso naquela época. E o que aconteceu no mundo da música nesse ano? Então nós tivemos em 88 o surgimento de bandas musicais e cantores de grande sucesso. Foi lançado o 5º disco do grupo Secos e Molhados, né? Com a música A Volta do Gato Preto. A gente lembra bem do Ney Matogrosso. Também nesse ano, a Marisa Monte lançou seu primeiro disco com a música Bem Que Se Quis. Embora tenha sido gravado em 88, né? Só foi lançado oficialmente em 89. Aquele cantor britânico, né? Fred Mercury, ele fez com a soprano espanhola Montserrat Caballé uma apresentação chamada Barcelona, né? Um disco com esse nome. Foi um sucesso total. Em agosto de 88, querido Cazuza, ele lançou o seu melhor disco. Esse disco vendeu 2,5 milhões de cópias. As músicas de maior sucesso, né? Foi Brasil, que foi o tema de uma novela Vale Tudo, em 1988. Cantor Cazuza, ele nasceu em 4 de abril de 58 e morreu em 7 de julho de 1990. Né? Ele foi vitimado por um vírus da AIDS. E o que aconteceu no mundo do cinema em 88? Nós tivemos um filme brasileiro chamado Sequestro do Voo 375. Esse filme ele contou a história de um quase atentado contra o Palácio do Planalto aqui no Brasil. E qual era a finalidade desse atentado? Era matar o presidente José Sarney. E o autor desse atentado, desse quase atentado, era um maranhense, que na época era desempregado, Raimundo Nonato da Conceição. Ele sequestrou o avião da VASP, né, que ia de Rondônia para o Rio de Janeiro. Também nós tivemos um filme de muito sucesso em 88, que foi O Último Imperador, do diretor Bernardo Bertolucci, que contava a saga de um herdeiro do trono chinês, que foi criado no meio do luxo da realeza, mas que foi deposto pelos comunistas quando ainda era um adolescente. Um outro filme de muito sucesso foi Nascido para Matar, do diretor Stanley Kubrick. Esse filme ele mostra a forma como um sargento treina os recrutas e mostra ali todo o sadismo dele, né, nessa base de treinamento, o que ele fazia com os soldados. Era um verdadeiro assédio moral, físico, tudo, para justamente atuar no Vietnã. No dia 28 de novembro, nós tivemos a exibição do filme A Última Tentação de Cristo, do diretor Martin Scorsese. E isso aí provocou uma polêmica terrível, especialmente envolvendo os católicos e também os protestantes, porque é uma forma de mostrar um Cristo muito diferente daquilo que a gente conhece pelos evangelhos. Tá? E na política? O que aconteceu na política? Na década de 80 para 90, na América Latina, ficou conhecida como a década perdida, como se não tivesse acontecido nada, principalmente no âmbito da economia. Tivemos baixíssimas taxas de crescimento do PIB e uma inflação fora de controle. Tudo isso foi a tônica aqui no nosso continente. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a inflação chegou a 1.037% em 1988. Você sabe lá o que é isso? É horrível. É você amanhecer com um dinheirinho no bolso e saber que aquele dinheirinho no dia seguinte não ia comprar nada. Em 25 de junho, nós tivemos a fundação do Partido da Social Democracia Brasileira, né, conhecido como PSDB. Entre os principais nomes desse partido, tivemos na época o senador Mário Covas, excelente político, o senador José Richa, do Paraná, o senador Fernando Henrique Cardoso, que depois viria a ser presidente 2 vezes, e o ex-governador de São Paulo, Franco Montoro.
Também nesse ano de 88, nós tivemos o final da guerra do Irã-Iraque. Essa guerra se estendeu de 1980 a 1988. E ela foi motivada especialmente pelos interesses do Iraque em combater a expansão da Revolução Islâmica, principalmente representada pelos xiitas. Nessa época, os Estados Unidos apoiaram o Iraque, para você ver, né? Pouco tempo depois, menos de 10 anos depois, estavam invadindo o Iraque. E no esporte, o que aconteceu no esporte? Em 30 de outubro, o nosso querido Ayrton Senna tornou-se campeão mundial de Fórmula 1 pela primeira vez. Foi uma festa imensa no Brasil. Em 17 de setembro, nós tivemos a abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1988 em Seul, na Coreia do Sul. A União Soviética, nesses Jogos, foi o país que ganhou o maior número de medalhas, inclusive as de ouro. O Brasil só teve uma medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Em 30 de setembro, ainda nessa mesma Olimpíada, o nosso judoca Aurélio Miguel ganhou a primeira medalha de ouro olímpico do judô. Em 88, o Bahia, lá de Salvador, se tornou campeão brasileiro. Bobô foi o grande craque desse time, foi aquele que conduziu, né? E o que aconteceu no Piauí, em Teresina, em 88? Pois bem, em todo o estado do Piauí foram feitas eleições, né, e foram eleitos prefeitos e vice-prefeitos e vereadores nos seus 118 municípios da época, né? Hoje são 237, parece. Essa foi a última eleição de um único turno, porque a partir da seguinte, as capitais e as grandes cidades com mais de 200 mil habitantes, se não tivesse um ganhador com mais de 50%, teria segundo turno. O vitorioso em Teresina foi o então deputado federal Heráclito Fortes. Nesse ano, foi inaugurada a horta comunitária no bairro Tararé, né, no Liceu Arco Verde, né, em Teresina. Vou botar uma fotozinha deles aí. Tivemos um campeonato piauiense com 8 clubes, né? 4 de Julho, Alto Esporte, Caiçara, Comercial, Flamengo, River, Parnaíba, Paysandu de Parnaíba, River e Tiradentes. O Flamengo, nesse ano, foi o campeão piauiense. Ainda em 88, começou a construção da Poticabana, que foi inaugurada pelo governador Alberto Silva. Isso aí foi a inauguração, se deu em 3 de setembro de 1990. Eu vou mostrar uma foto aí para você ver o que era e o que ficou. Por fim, eu vou mostrar aí uma foto da nossa querida Praça Pedro II, em 1988. Linda, como sempre, né? Aqui é um pequeno resumo do que aconteceu nesse ano. Para os mais velhos, é uma boa recordação. Para os mais novos, é um bom ensino.